tudo bem? Boa noite a todas. Então, gurias, notícias boas, tá? Essa aula de hoje de ciências, tá? Sobre as temáticas, eu reuni as três temáticas: Terra, Universo, Matéria, Energia, Vida e Evolução. Ela é a nossa 20ª aula. Que coisa boa, né, gurias? Então, assim, semana que vem, última aula, tá? Então, a semana que vem eu já vou levar umas coisinhas boas pra nós lá na aula, quem vai. E já vou fazer uma aula online lá na faculdade semana que vem, tá? Então eu vou chamar todas vocês, porque eu sei que vocês têm umas de risco e tal, não podem ir, outras problema da, da van, enfim, né? A questão da mobilidade, tá? Então semana que vem todas nós nos encontramos para nós nos despedirmos. Não de todas, tá? Porque tem algumas que não estão conseguindo fazer e entregar as atividades. E há a possibilidade de pegar exame, então, que daí vai ser na outra semana. Caso não atinjam média 5, não pega e reprova direto. Isso é uma norma que é do MEC, né? Gurias, vocês já sabem. Mas acredito que mesmo sem fazer as atividades, se foram bem na PI, no PATP e naquela primeira avaliação, as chances de pegar exame podem ser boas, nesse sentido boas, no sentido que se não pegar nem exame, daí é complicado, tá, gurias? Mas também pode ocorrer. Mas vamos lá, então. Penúltima aula, tá? Aqui tá o QRA, então, bem direitinho, mas ele tá ao longo do que eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu vou pegar os três eixos. Terra, universo, tá? Que eu falei pra vocês. Matéria, energia, vida e evolução. Vamos pro primeiro, então. Compreender as características, dimensões, composição, localizações, movimentos de forças que atuam entre eles, tá? Terra, Sol e Lua. Aqui, gente, se confunde muito com a questão geográfica, que quem trabalha com geografia e história, né? Enfim, mas voltada para ciências daí. Pensamento espacial, então a questão geográfica aqui entra de novo, né? Com base em experiências cotidianas de observação do céu e dos fenômenos naturais a ele relacionados, tá? Então, qual que é o movimento de rotação? Qual que é o movimento de translação? Rotação acontece ao redor da Terra, translação ao redor do Sol, tá, gente? Então, a gente vai ver esses dois conceitos aqui hoje para essa aula, tá? Então, observe a imagem disponível na estação, que era essa aqui, né? Ela mostra a inclinação do eixo de rotação e translação da Terra. Usando os materiais disponíveis, represente o movimento de rotação e translação da Terra, levando em consideração a informação sobre inclinação. Isso aqui a gente vai fazer então na aula hoje, tá? Então vocês que estão em casa não vão conseguir fazer essa prática, mas observe que eu vou falar sobre o que é, né? Como é que a Terra se movimenta em relação ao Sol? Então a gente vai trabalhar com lanternas, tá? E a gente vai representar então o movimento da Terra em relação ao Sol, usando a lanterna, o próprio corpo, né? Trocando de lugar, enfim. Então essa prática aqui vai acontecer hoje lá na faculdade. Descobrimos hoje que as estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo de rotação da Terra e ao movimento de translação. Então, esse movimento que a gente vai simular hoje, né, se chama translação de nosso planeta ao redor do Sol. Isso faz com que a inclinação dos raios de Sol que a Terra recebe em cada localidade seja diferente em cada época do ano, assim como o tempo em cada local está exposto ao Sol a cada dia. Consequentemente, temos as variações de clima características das estações do ano. Quanto mais o local esteja distante da linha do Equador, maior será a variação do clima nas diferentes estações, tá? Aqui, eu vou... tem um errinho aqui, ó, eu vou pedir hoje para as gurias irem até a janela observar para ver que lua que tem hoje. Vocês podem fazer isso de casa também, tá? Vão até a janela, enfim, observem a que lua estamos. E depois a gente vai verificar, então, se o que a gente constatar observando o céu é o mesmo do calendário de previsão de lua até 2021, tá? Então, aqui é uma previsão de como é que vai ser a lua até o dia 6 de janeiro de 2021, tá? Qual é o momento, o horário e tudo mais. É comum ouvirmos falar que o sol está no céu durante o dia e a lua durante a noite. Mas vocês já viram a lua no céu de manhã ou à tarde, ou uma noite sem lua? Então observem aqui que interessante, né? Ó, aparece a lua. Se entendermos como a lua se movimenta em relação à Terra, tanto suas fases como os movimentos em que a vemos no céu são explicados.
Vamos descobrir mais sobre isso. Aqui tem uma investigação que a gente vai fazer hoje também, tá? Cada grupo receberá um kit de material, tá? Representação do Sol, um maior e um outro menor, tá? Então, uma esfera maior e outra menor. Vamos assistir ao vídeo, isso a gente vai olhar agora, utilizando os materiais, explicar as fases da Lua, tá? Também faremos isso hoje. Registrem as posições referentes a cada fase e o movimento do dia em que a Lua é visível em cada uma das fases, tá? Então, a gente vai tentar fazer esse esquema aqui, tá? Aqui tem um videozinho, tá? Que vocês vão acessar. Eu mostro para as gurias na aula e vocês acessem para dar uma olhada, tá, pessoal? Para assistir aqui. Esse vídeo educativo, tá? Aparece conceitos do que é energia, quais são as propriedades, que tipo de energia existem. Elas vão entender por que a energia se transforma, se transfere, se transporta e se armazena. E verão a diferença entre energia renovável e não renovável, tá? Então, tudo isso no videozinho, vocês acessam ele em casa daí, tá? Faremos um experimento também hoje na aula, tá? O que o aluno poderá aprender com a aula. Verificar a condução do calor através de um sólido, avaliar a condução do calor através de materiais de condutividade térmica diferentes, tá? Então, a gente vai pegar diferentes materiais. Madeira, alumínio, borracha, tá? Não necessariamente tem que colocar na latinha de refri, tá? A gente tem lá no laboratório é tipo de uns prendedores, só que eles são compridos, que a gente vai segurar ali os diferentes materiais. Vamos colocar tachinhas com a vela, tá? Grudar as tachinhas e vamos observar a condutibilidade. O que é condutividade? Quais materiais conduzem com maior facilidade o calor, tá? Se é alumínio, borracha, madeira, cobre, enfim, tá? A gente vai fazer com diversos materiais. Também é um experimento para hoje. Depois, a gente vai completar a tabela ao realizar o experimento, certo? Vocês conseguem fazer em casa ou conseguem também acessar algum experimento pronto para responder essa tabela para poder enviar, tá, gurias? Aí vocês, como não vão poder fazer, daí vocês tentem, acho que dá para fazer, mas caso não consigam, tem esses experimentos na internet, é só buscar, tá? Aqui vocês têm que classificar as imagens: matéria-prima, objeto, corpo. A árvore é matéria-prima, é objeto, é um corpo. O tronco, mesma coisa. A mesa, mesma coisa. Então, fazer essa classificação. Depois, a gente tem os conceitos aqui. Todos os objetos que utilizamos nas diversas situações da nossa vida são matéria ou energia. Então, olhando para cá, todos os objetos que utilizamos nas diversas situações da nossa vida, são matéria ou energia, tá? Então, todos os objetos são matérias e energia. Ou seja, é a árvore, é o tronco ou é a mesa? Você consegue imaginar como seria o planeta sem esses dois elementos? Agora que já falamos bastante sobre matéria e energia, vamos para o conceito. O corpo é um fragmento, um recorte de alguma matéria, tá? Qual que é o recorte aqui? Tronco é o recorte da árvore, certo? Então, ele é um recorte, o corpo é uma parte, não um pedaço, né? Objeto é a manipulação de uma matéria, a fim de que se obtenha um corpo com utilidade. O que tem utilidade aqui? A mesa com as cadeiras, tá? E a matéria é uma substância encontrada na natureza. Então, ficou fácil, né? Matéria, né? É a árvore. Depois, corpo é o fragmento, corpo é o tronco. Depois, matéria. Matéria é a substância encontrada. Objeto é a manipulação. Então, o último aqui, mesa e cadeira, é o objeto, tá? Matéria, então, corpo, objeto. São os conceitos relacionados, tá? Essa matéria também ela pode aparecer em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. A energia não há uma definição exata, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção, de ação ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade, etc. Aqui a questão de massa, a gente já viu alguma coisa em matemática e se misturam. Antes misturamos ali com geografia, agora vamos misturar com matemática.
É a medida padrão utilizada para medir a massa, quilos. Quando a gente sobe numa balança, a gente não está se pesando, como a gente diz. A gente está calculando, medindo a nossa massa. Mas é claro, por convenção se fala peso, né? Mas o exato é massa é a medida em quilogramas. Peso já tem a ver com a gravidade, já é outra coisa, tá? A balança, então, os instrumentos utilizados para medir a massa. A energia, sabendo que todos os tipos de energia trabalham para que o ser humano desenvolva as suas atividades com maior facilidade, você irá conferir os principais tipos de energias que são elas: mecânica, térmica, elétrica, química, atômica. Tipos de energia, tá? Aqui você não tem que fazer uma classificação, olhar as imagens e classificar. Energia hidroelétrica, eólica, solar, biomassa, geotérmica, tá? Geotérmica vem de dentro, né? Geográfica, de dentro, do interior da Terra. Aí vocês podem também procurar esses conceitos. O que é uma energia renovável? Aqui já coloquei os conceitos, tá? Para vocês poderem responder aqui da mesma forma como a outra atividade lá, tá? Atividades que as gurias vão fazer em aula e vocês fazem em casa e depois mandam, tá? Hidroelétrica, então, né? A fonte de energia do nosso país, as hidroelétricas, né? A eólica, tá, é outra com os ventos, né? Ela é cara, mas ela seria uma energia alternativa, assim, de grande valor de sustentabilidade, né? A solar também. A biomassa é uma energia obtida através de matérias orgânicas. E a geotérmica é a energia obtida através do calor do interior do planeta, tá? Então, analisem aqui qual que é do interior do planeta, qual que é a geotérmica, tá? As marés e oceanos, e o hidrogênio, que é uma energia obtida através da reação do hidrogênio com o oxigênio. E as não renováveis, né, que são os combustíveis fósseis, a energia nuclear, são aquelas